Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Estão preparados para o vídeo de hoje? Separei 2 relatos reais de motoristas de ônibus que vão te deixar paralisado de medo quando for andar em um, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. Primeiro relato. Meu nome é Daniel e sou motorista de ônibus há mais de 15 anos. Eu sempre dirijo a mesma rota, mas essa noite algo está diferente e a estrada está escura e o silêncio é perturbador. Sinto-me observado. Eu olho pelo retrovisor, mas não vejo nada. Então, um passageiro entra no ônibus. Ele é um homem alto com um chapéu preto e um casaco longo. Ele não fala comigo, apenas senta-se no fundo e olha pela janela. Eu tento ignorá-lo, mas não consigo me livrar do sentimento de que algo está errado. À medida que continuo dirigindo, a sensação de medo só aumenta. O passageiro estranho ainda está sentado no fundo, olhando para a estrada deserta. Eu decido parar em um posto de gasolina para ver se consigo me acalmar e verificar se há algo de errado com o ônibus. Quando saio do ônibus, sinto que algo está me seguindo. Eu olho ao redor, mas não vejo nada. Quando volto para o ônibus, o passageiro estranho não está mais lá. Eu fico apreensivo e decido continuar a viagem. Enquanto continuo dirigindo, as coisas ficam ainda mais estranhas. Eu tento ligar para a empresa de ônibus, mas não consigo sinal de celular. Então, o ônibus começa a falhar e eu fico preso no meio da estrada deserta. O passageiro estranho reaparece, mas agora ele está sentado ao meu lado, me encarando. Eu começo a suar frio e sinto um medo intenso. Ele começa a falar, mas sua voz é estranha e rouca. Ele disse que precisa de ajuda, que está perdido. Eu fico apreensivo e decido ajudá-lo, mesmo com todo o meu instinto gritando para eu não fazer isso. Eu sigo as instruções do passageiro estranho e dirigimos por horas em uma estrada deserta. Ele me conta histórias estranhas e assustadoras, e eu começo a me perguntar se ele é humano. De repente, o ônibus para e eu fico preso novamente. O passageiro estranho sai do ônibus e desaparece na escuridão. Eu tento ligar novamente para a empresa de ônibus e para a polícia, mas ainda não consigo sinal de celular. Então, começo a ouvir barulhos estranhos ao redor do ônibus. Eu sinto que estou sendo cercado e não sei o que fazer. De repente, o ônibus é cercado por coisas sombrias e elas começam a bater nas janelas. Eu entro em pânico e tento acelerar o ônibus, mas ele não responde. As criaturas sombrias conseguem entrar no ônibus e eu percebo que elas são criaturas deformadas. Eu não conseguia nem me mexer. Estava paralisado, sem saber o que fazer. O homem à minha frente começou a andar na minha direção. Eu estava preso no meu assento e não conseguia me mexer. Ele se aproximou lentamente e começou a sussurrar em meu ouvido. "Você sabe o que aconteceu aqui, não sabe?", disse ele com uma voz rouca e semelhante. "Essa estrada é amaldiçoada, as pessoas que a percorrem nunca mais são as mesmas. E agora você está aqui, preso comigo." Eu não conseguia responder, estava apavorado. De repente, o homem se afastou e saiu do ônibus. Eu o ouvi desaparecer na escuridão. Eu respirei fundo e tentei me acalmar. Eu precisava sair dali. Tentei ligar o motor do ônibus novamente, mas ele ainda não funcionava. Decidi sair do ônibus e verificar se havia algo errado. Enquanto caminhava pelo lado da estrada, percebi que havia uma luz brilhando ao longe. Decidi seguir a luz e ver se havia alguém lá. Conforme eu me aproximava, percebi que era uma pequena cabana. Bati na porta, mas não houve resposta. Decidi entrar. A cabana estava escura e fria. Peguei minha lanterna e comecei a procurar por qualquer coisa que pudesse me ajudar. Foi quando vi um livro velho e empoeirado. Peguei-o e comecei a ler.
Era um livro de magia negra, e as páginas estavam cheias de rituais obscuros. Senti um arrepio na hora. De repente, ouvi um barulho do lado de fora da cabana. Olhei pela janela e vi o homem estranho novamente. Ele estava rindo. Sabia que precisava sair dali. Corri de volta para o ônibus e tentei ligá-lo novamente. Finalmente, funcionou. Comecei a dirigir de volta para a cidade. Estava aliviado por ter saído daquela situação, mas sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Tinha visto coisas que não podia explicar, e sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido naquela noite. Cheguei em casa na manhã seguinte, exausto e traumatizado. Sabia que teria que contar a alguém sobre o que tinha acontecido. Liguei para a polícia e relatei tudo. Eles me disseram que investigariam a estrada e a cabana, mas nunca ouvi nada sobre o que encontraram. Desde então, nunca mais dirigi naquela estrada. Decidi deixar meu emprego como motorista de ônibus e mudar de cidade. Mas mesmo agora, anos depois, ainda tenho pesadelos sobre aquela noite. Ainda vejo o homem estranho e sinto o medo intenso que senti naquele ônibus. E sei que nunca vou esquecer o que aconteceu naquela estrada amaldiçoada. Segundo relato. Meu nome é José e eu sou um motorista de ônibus há mais de 20 anos. Dirijo em todas as estradas do país, em todas as condições climáticas, em todas as horas do dia e da noite, mas nunca experimentei nada como a última viagem que fiz. Tudo começou normalmente. Era uma noite chuvosa e eu estava dirigindo um ônibus de turismo de volta para casa depois de um longo fim de semana. Os passageiros estavam dormindo e eu estava concentrado na estrada. De repente, algo estranho aconteceu e uma das luzes do painel começou a piscar e o motor do ônibus falhou. Por um momento, eu não me preocupei muito, já que essas coisas acontecem de vez em quando. Mas à medida que a noite avançava, as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. A estrada à minha frente parecia interminável, escura, como se eu estivesse dirigindo para o nada, e eu comecei a ouvir barulhos estranhos vindo de trás do ônibus. Eram ruídos estranhos, como se algo estivesse arranhando a lataria do veículo. Eu tentei ignorar esses sons, mas eles se tornaram cada vez mais altos e frequentes. Então, algo ainda mais assustador aconteceu. Um dos passageiros acordou e começou a gritar, apontando para uma criatura que estava parada na beira da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com o cabelo preto como a noite, e ela estava olhando diretamente para nós. Eu não sei porquê, mas senti um arrepio em meu corpo. Tentei acalmar o passageiro, dizendo que era apenas uma ilusão causada pela escuridão e pela chuva forte, mas, enquanto eu dizia isso, a mulher começou a caminhar em nossa direção, sem nunca perder o olhar fixo em nós. Eu não sabia o que fazer. Acelerei o ônibus para tentar deixá-la para trás, mas ela parecia estar sempre à mesma distância. E então, de repente, ela desapareceu completamente da minha vista. Eu pensei que tudo havia acabado. Mas então uma risada enlouquecida começou a ecoar pelo ônibus. Era uma risada assustadora e sem fim que parecia estar vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tentei manter o controle do ônibus, mas era quase impossível. Os passageiros começaram a gritar, alguns pedindo para eu parar o veículo. Mas eu sabia que parar naquela estrada escura e deserta seria um erro fatal. Então, continuei a dirigir, mesmo quando a chuva forte começou a diminuir minha visibilidade. Eu estava suando frio e meu coração batia forte no peito. Finalmente, depois de horas que pareceram uma eternidade, chegamos a uma cidade pequena. Estacionei o ônibus em frente a um hotel e deixei os passageiros descerem do veículo. Eu estava tremendo de medo e precisava de um momento para me recuperar. Eu não sabia o que havia acontecido naquela noite e não queria pensar nisso, mas a mulher vestida de branco não saía da minha mente. Eu não consegui esquecer o seu olhar penetrante, sua risada enlouquecida.
Eu decidi perguntar para alguns moradores da cidade se eles já tinham visto, mas para minha surpresa, ninguém parecia saber de nada. Como algo tão assustador poderia ter acontecido comigo e com os passageiros e ninguém sabia de nada? Eu decidi investigar sozinho. Passei a noite pesquisando sobre lendas urbanas e folclores locais, até que finalmente encontrei algo que poderia explicar o que havia acontecido. A mulher vestida de branco era uma figura lendária. Dizia-se que ela pagava pelas estradas procurando por seus filhos que haviam se afogado em um rio. Sua risada enlouquecida e sua aparência assustadora eram sinais de que ela estava procurando por novas vítimas. Eu não podia acreditar que eu e os passageiros tínhamos encontrado com essa criatura bizarra. Eu precisava sair daquela cidade o mais rápido possível. Eu liguei para a empresa de ônibus e pedi para que outro motorista viesse me substituir naquele mesmo dia. Eu sabia que a viagem de volta para casa seria longa e difícil. Eu não conseguia parar de pensar naquela mulher assustadora e no que ela poderia fazer conosco, mas para minha surpresa, a viagem de volta foi tranquila e sem incidentes. Eu não ouvi mais nenhum barulho estranho ou de criatura na estrada, mas eu nunca esquecerei daquela noite assustadora e da mulher vestida de branco. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é Rio. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!